aí, bicho, danado mesmo, viu? É porque você não pega ônibus como eu pego. Bem, pessoal, já está com algum tempo que eu participo aqui da noite de segunda-feira, né? Conversando com vocês aqui, tentando fazer uma troca de experiências, né? Porque cada vez que eu me preparo para uma noite dessa aqui, ou às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da semana, é muito gratificante, porque sempre, apesar de alguma dificuldade de construir alguns temas, a gente sempre chega no final da palestra colhendo muita coisa positiva, muita coisa boa. E assim, mas eu percebia, né, que a gente, cada um elegia um tema diferente para cada semana, né? E eu já trabalhei vários temas aqui, desde o Evangelho, passando pelas questões da consciência, enfim. E muita gente trabalhou isso também. E aí surgiu, parte da casa, né, da direção da casa, a sugestão que eu achei muito boa, muito oportuna, né, de cada palestrante centrar suas temáticas naquela forma, naquela metodologia que eu mais gostaria de trabalhar, que é mais produtiva, né? Então a gente vê muito o Genilson trabalhando as questões voltadas para a educação, a psicologia transpessoal, né? As relações no cotidiano, né? Que são temas muito bons, que são realmente, é como se você colocasse realmente as experiências do Evangelho na prática, né? A Ellen trabalha muito também essa questão da autotransformação, né? Do ser, mas muito focado no Evangelho, também na irmã Stefô, né? O Eliomar, que vai centrar os seus trabalhos, já vinha trabalhando muita questão de mediunidade, de obsessão, né, em algumas palestras, e que vai centrar mais sistematicamente no livro dos médiuns, que é um livro básico da doutrina, né, para a gente se orientar. Claro que tem outras obras, né, que também ele vai visitar, né, porque a gente faz sempre esse diálogo, né, da nossa obra básica, que é o livro dos médiuns, com outras obras. Faz parte da coisa, porque a coisa está evoluindo, né? O conhecimento não se encerrou da doutrina do Espírito só com os 5 livros da Pentateuco Kardeciana. Né? E no meu caso, a proposta que foi me passada era trabalhar temas que tivessem no livro dos Espíritos, ou seja, tudo. Né? Quer dizer, tarefa muito modesta, fácil de realizar, né? Pretensiosa, mas eu conto com vocês, né? Conto com a participação de vocês. Eu gostei, achei muito boa a proposta, né, de fazer uma sequência sistematizada, né, de temas que estão no livro dos Espíritos. Pegar um grupo de perguntas, trabalhar com vocês aqui. Né. Eu sei que quase todo mundo aqui já conhece o livro dos Espíritos, né, e geralmente o depoimento que eu escuto de algumas pessoas quando leio o livro dos Espíritos, já ouvi algumas pessoas dizer, mas é muito cansativo, é muito maçante, né? Eu olho para o livro dos Espíritos e acho encantador. Eu acho encantador a forma como ele foi construído, né? Perguntas e respostas. Acho encantador, acho que os temas que são trabalhados lá. Não me canso quando eu volto para o livro dos Espíritos, sempre estou revisitando e achando coisas novas nele. E, assim, eu acho muito motivador. Acho fantástico a gente trabalhar todas essas temáticas, né? Então, a hora a gente vai trabalhar algum grupo de perguntas, a hora eu vou pegar um tema específico que a gente vai trazer aqui, né? Para a gente tentar trabalhar. Isso aqui é o famoso livro dos Espíritos. Como eu vou trabalhar temas dele, eu achei por bem, eu sempre estou tentando fazer essa palestra aqui seguindo o conceito do Genilson. Essa palestra é feita para mim também, primeiramente. Mas eu vinha pensando que na segunda-feira, eu vejo aqui na plateia, às vezes, algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Embora hoje, todo mundo que eu estou vendo aqui, acho que já veio aqui, né? Pelo menos uma vez. A maioria já veio mais vezes. Então, assim, a gente, como aqui é aquele dia que a nossa casa está aberta, para que as pessoas venham conhecer o trabalho da casa, né, o que é a doutrina espírita, inclusive o Valdenor, as palestras do Valdenor estão muito voltadas, né, Valdenor, para a apresentação de trabalhos da casa, de como é que funciona, que eu acho isso muito bom mesmo, porque eu vejo que tem gente que vem nessa casa, entra e fica meio que
assim, sem entender muito como é que é a sistemática, né? Então é importante a gente voltar às questões básicas, inclusive para a gente que já está acostumado ou pensa que está acostumado com elas, né? Então esse livro aqui é o resultado do que o Arthur Conan Doyle, né, que é um escritor inglês do século XIX, né, que era cavaleiro da rainha da Inglaterra, né, tinha o título de Sir. Isso aqui é o resultado do que ele chamou de a invasão programada. Uma invasão dos espíritos que foi programada para uma nova era da humanidade, né? Esse livro é só um livro, o livro dos espíritos. O tema de hoje que eu queria trabalhar é: o que é o livro dos espíritos? Qual o sentido dele? Para que é que ele serve? Né? É a base da nossa história, que nós vamos partir daqui para frente. Se eu vou usar ele como nosso ponto de referência, né, a gente precisa conhecer o que é isso. Ele é um mero livro? Ele não é um mero livro, né? Já vou logo responder. Né? Aqui dentro tem o marco inicial da doutrina, né? Aqui dentro tem os balizamentos iniciais da doutrina espírita, a doutrina que nós adoramos, que nós amamos, né? Que nós somos adeptos, que nós nos esforçamos, às vezes mais, às vezes menos, para compreender, para orientar a nossa conduta, né? Esse livro, como diz o Conan Doyle, fruto de uma invasão organizada, ele identificou uma invasão organizada no século XIX, quando começaram as primeiras manifestações nos Estados Unidos da América, com as irmãs Fox, né, que moravam num condado, né, em Nova York, chamado Hydesville. Acho que eu não sei se vocês já conhecem a história, mas eram três irmãs, né, Margaret, Kate e eu esqueci agora o nome da outra. Mas em 1847, uma casa afastada de Nova York, não era a cidade de Nova York, era do estado de Nova York, não era uma região distante, né? A família começou a ouvir barulhos, né? Começou a ouvir barulhos na casa, né? E ficava intrigado e ninguém conseguia descobrir o que era isso, né? Um ano depois, a filha Kate, de 11 anos, ela já acostumada com esses barulhos, né? Ela, que eram manifestações da mediunidade das três garotas que eram médiuns, né? E os barulhos que ela ouvia eram fruto das manifestações de mediunidade física, né? De efeitos físicos, né? Ou seja, elas próprias forneciam material fluido para que as pancadas acontecessem. Se fosse outra família que não tivesse essa capacidade de doar esse fluido para um fenômeno físico, nada teria sido ouvido quem estivesse lá. Mas como elas moravam lá, né, o espírito que lá estava começou a se manifestar. E no dia 31 de março de 1848, ela pela primeira vez indagou as batidas. Ela perguntou quem era, né? E obteve resposta. Ela começou a travar um diálogo muito simples com ele. E a partir daí, né, nessa casa, começou a aflorar pessoas curiosas com o fenômeno, né? Começaram a chegar, a comparecer, a investigar, até que descobriram que na casa, por conta da comunicação que foi dada pelo próprio espírito, encontrava-se o corpo de uma pessoa que tinha sido assassinada lá. Mas vamos passar um pouco adiante, né? Esse evento, que aconteceu no dia 31 de março de 1848, veja bem, em 1847, um ano antes, começaram as pancadas, mas a comunicação ela aconteceu no dia 31 de março de 1848. Foi por acaso? O que é que vocês acham? Nem Cléo? Tem umas coisas muito interessantes no Espiritismo. Programado. Programado. No dia 31 de março de 1848, aconteceu. Esse evento está no jornal New York Times. Não, esse evento repercutiu, criou muitos problemas para a família. As garotas quase foram linchadas, foram alvo de um inquérito, sabe assim, quase que inquisitorial, né? Ameaçaram a vida delas, né? Elas tiveram que
depois negaram, depois disseram que não acontecia mesmo. Você imagina, 1948, você está morando nos Estados Unidos, né, onde a população é protestante até a medula, convicto, né? Aí você começa a dizer que está se comunicando com o Espírito. Agora, hoje em dia, a gente goza de uma liberdade, né, de poder se expressar. A gente às vezes se sente que é olhado com um jeito meio atravessado. Eu sei que tem gente passando essa calçada aqui e muda de calçada, né? Então vocês imaginam, há mais de 150 anos, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, quem é protestante. Ele não aceita fugir dos dogmas da religião dele. Mas se eu sou protestante, eu sigo aquelas regras. Se eu sou católico, eu sigo aquelas. Essa maleabilidade que a gente tem aqui, fruto de uma convivência com várias religiões, com vários povos, não é muito bem visto não em outros lugares. Mas enfim, essa data, 31 de março, ela é marcante no Espiritismo. Por quê? Porque no dia 31 de março de 1860, exatos 12 anos depois, no mesmo dia do aniversário dessa comunicação, que foi considerado o marco da primeira troca de informações, o primeiro diálogo entre o plano material e o espiritual de forma clara e aberta, né? Foi lançada a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Ah, mas o Livro dos Espíritos teve uma outra edição, a primeira edição, essa daqui é só a segunda. É a segunda, mas é a definitiva. Essa aqui não houve modificação dela. Ela foi lançada em 31 de março de 1860. 3 anos antes, quase 3 anos antes, em abril de 57, tinha sido lançada a primeira edição. No entanto, a primeira edição só tinha 501 perguntas. E a segunda, que era definitiva, tem 1019. Completa, não se modificou mais, né? Ela continuou com as mesmas questões. Interessante que o Kardec, quando lançou a primeira edição, ele dizia que no futuro ia lançar um complemento, um adendo. Mas ele comenta na segunda edição que percebeu que, na verdade, não era um adendo, era uma ampliação de todos os assuntos que ele já havia tocado. E que estava tão imerso no que ele já tinha publicado que acabou virando, na verdade, uma fusão e não uma complementação, ou seja, uma extensão, né? Em 31 de março de 1869, o Kardec estava fazendo a sua mudança. Ele tinha programado deixar ali a frente, né, a linha de frente do trabalho junto com a Sociedade Espírita, né? Ele ia se dedicar a projetos do Espiritismo, mas voltados a outros aspectos, mas ligado à doutrina. Ele não ia se separar, ele ia continuar ligado à Sociedade Parisiense de Espiritismo, né? Mas ele ia se afastar um pouco mais para outros projetos, como a biblioteca espírita, o museu espírita, que ele ia implementar. Ele tinha preparado uma edição da Revista Espírita. E o cara que veio pegar a edição da Revista Espírita, quando chegou para receber, a casa dele já estava toda desmontada, tapete enrolado, era móveis afastados das paredes. Ele ia sair porque ele tinha dito: dia 1º de abril eu passo a direção direta da questão aí da Sociedade Espírita para outra pessoa. Vou continuar adepto, vou continuar trabalhando, mas no dia 1º em diante eu mudo de casa e vou começar esse projeto. No dia 31 de março de 1869, ele pegou as edições que estavam para ser publicadas da Revista Espírita, entregou a pessoa que veio pegar para distribuir na livraria, se curvou e desencarnou. São 3 a mesma data. 1848, a primeira comunicação com as Irmãs Pobres. 1860, o lançamento definitivo da edição do Livro dos Espíritos. Em 1869, o desencarne dele. Não é planejado, não? 31 de março. Tudo 31 de março. Momentos marcantes para a nossa doutrina, né? Não existe coincidência. Eles estão lá como marcos, né? Como marcos da doutrina. O que é isso? O
Kardec tinha um planejamento já para ele. O Espírito Verdade manifestou para ele pelo menos 2 vezes, né? O Espírito Verdade era quem coordenava a equipe de espíritos que estavam, né, ditando, né, a obra. O Espírito Verdade já tinha alertado para ele que ele voltaria, né, quando terminasse o trabalho dele, porque ele tinha que passar por um breve período na espiritualidade e logo retornaria, né? Então ele já sabia o que estava esperando por ele. Então, meus amigos, nós estamos diante de algo aqui fenomenal, né? Esse marco aqui às vezes ele é esquecido, né? Quem produziu essa obra? O Espírito. E o Kardec nessa história? Kardec era o Espírito, né? Kardec era o Espírito. Kardec fazia parte da equipe que estava programada para vir à Terra trabalhar nesse livro. Como esse livro tinha que ser passado para a humanidade, algum espírito tinha que vir para fazer esse trabalho aqui, não é verdade? Pode falar. O Kardec não era médico. Era, inclusive de efeitos físicos. Era médico de efeitos físicos e médico intuitivo, de inspiração. Ele trabalhou em conjunto, toda a obra, pode olhar os comentários, é de alguém que já tinha uma experiência naquilo, uma mente, um ser que já era preparado para isso. O Kardec, com 18 anos, que ainda não se chamava Kardec, era Hipólito Leon Denisard, né? Engraçado que ele nasceu em Lyon e o nome dele tinha Leon. E se a obra não fosse tocada por ele, dizem que seria tocada por outro Leon, que é o Leon Denisard, é o Leon Denis, que também tem Denis no nome. Então não existe coincidências, existem sim sinais. A espiritualidade nos dá sinais o tempo todo, né? Cristo deu sinais o tempo todo. Ele está mostrando o tempo todo para a gente sinais, né? Então a doutrina está dando sinais, né? E a gente tem que saber ver, né? Então, com 18 anos, olha só o Kardec nasceu em 1804. Em 1805, o Pestalozzi, né, Johann Heinrich Pestalozzi, né, fundou em Iverno o centro educacional dele. Esqueci agora o nome, né? Mas tinha um nomezinho que ele estava lá, que era de educação, que o Pestalozzi baseava. O Pestalozzi era conhecido, quando eu era garoto, o pessoal dizia que o cara ia ser internado no Pestalozzi era porque estava fora do juízo normal, né? Mas Johann Heinrich Pestalozzi era um grande educador, um grande pedagogo, que destoava da sua época. Em 1805, quando ele criou esse instituto educacional, as crianças lá eram ouvidas. Para vocês terem ideia, em 1805, plena primeira fase da Revolução Industrial, na Inglaterra, né, criança era visto como um adulto pequeno. Ele tinha que produzir para a família, ele tinha que trabalhar. Na Inglaterra, as famílias tinham seus teares, né, faziam com a lã, eles pegavam a ovelha, eles criavam, fiavam, fiavam, né, naquela máquinazinha de fiar, aí faziam os cordãozinhos, olha o trabalho que dava. Aí enrolavam naquelas bobinas, né? Aí depois iam para a máquina de fiar, aquela máquina de madeira e ficava. Cada um produzia sua roupa grosseira, de lã. Quando a Inglaterra começou a se expandir, a crescer, né, começou aquela questão de criar a produção assim, em escala, né? Aí as primeiras fábricas, elas foram assim, elas começaram o atravessador ia lá no tear dele, da família, e dizia: eu quero aquela lã, você faz para mim aí? Faço. Aí os caras começaram a produzir, e as crianças trabalhavam junto. E nesse negócio, os caras foram cada vez mais juntando e trazendo os teares para dentro de um canto só. Depois eles fizeram os próprios teares, e aí o resto da história você já sabe, né? A indústria têxtil hoje, só para citar um exemplo, ela trabalha de forma em grande escala, os bens de produção são dos empresários, e você só vende a sua força de trabalho. Naquela época, as crianças trabalhavam 18 horas por dia, na França, na Inglaterra, e o Pestalozzi,
Nesse ambiente onde a criança era vista como um pequeno adulto, tratava a criança com amor, com carinho e ouvia as crianças. Ele tinha uma prática de botar sempre uma criança acompanhando ele, como se fosse um assessor dele. E o assessor mais ilustre dele era o Kardec, né? Do Hipólito Leão Denisado. Com 18 anos, o Kardec publicou uma cartilha de aritmética, né, que durou 50 anos, foi adotada por 50 anos. Um cara de 18 anos publicar uma cartilha de aritmética na França, que passou de 50 anos, 5 décadas, sendo adotado nas escolas. Né? Ele, com 19 anos, ele já estudava magnetismo, sonambulismo, hipnose. Esse espírito, ele estava preparado para isso. Ele veio com essa, né? Porque muita gente pensava assim, lá está o Kardec no meio da rua, vindo da, né? O instituto dele, que ele tinha lá, que ele dava aula, né? Uma mente brilhante, fez gramáticas na França, que foi adotada inclusive em partes da Alemanha. Aí a espiritualidade estava lá torcendo, rapaz, tomara que esse cara aí, né? Tomara que esse cara aí um dia vai ver essa mesa gigante. Porque tinha, né? Depois do efeito que aconteceu com a batida lá em Nova York, né, nos Estados Unidos, a França e outros países da Europa começaram a pipocar aquelas mesas girantes, né? Aquela mesa que girava, subia. E o Kardec, que estudava magnetismo, ele dizia o seguinte: olha, isso aí, na melhor das hipóteses, é um fluido magnético que as pessoas que estão reunidas em volta conseguem transmitir como se fosse eletricidade, e aí a mesa sobe, desce. Quando não, isso aí é fraude, porque ele trabalhou no teatro, né, na Champs-Élysées, né, ele trabalhava no teatro e ele via como é que os caras montavam as peças, as obras, mas ele dizia: ó, se não for magnetismo, é pilantragem, porque os caras fazem as, né? Aí o que acontece? Tinha um amigo dele, eu até esqueci o nome agora, mas não importa, que ele estudava também magnetismo. E ele chegava para o Kardec e falava: Kardec, as mesas e tal, vamos ver. O Kardec, não vou perder meu tempo com isso, né? Não vou perder meu tempo com isso. Kardec, ele era um cara cético no melhor sentido. Ele era um cara que dominava 5 línguas, né? Ele tinha conhecimento de matemática, de física, química, geografia, tudo que você imaginar. Ele tinha conhecimento profundo, né? Será que ele não veio preparado? Falar 5 idiomas, né? Quando começar a mostrar. A característica do pesquisador não é se empolgar, é provar o contrário. Exatamente. O senhor também tocou uma coisa interessante. Ele vai provar o contrário. Exato. Quando esse amigo dele, que eu me lembro o nome agora, não sei se era Forreiro, chegaram para ele para conversar sobre magnetismo, né? Ele era meio cético, ele não queria, porque ele tinha essa análise. O espírito cético, ele é muito bom, né? Quando ele não é orgulhoso, quando ele é cético no sentido de ser prudente. Tinha um rapaz, teve um rapaz que conversou com ele, também não lembro o nome dele agora, que conversou com ele em uma certa ocasião, né? Muito empolgado com a história das mesas que já estavam comunicando. Não eram só mesas que voavam, eram mesas que batiam e davam comunicação, né? A, B, 2 batidas, sim, não, uma batida, sim, outra não, né? E o cara muito empolgado falando com ele, aí o comentário dele foi que o cara era empolgado demais, né? E essa empolgação carecia de uma análise mais profunda. Aí ele relevou. Só que ele um dia saiu, acho que tem o nome aqui do, eu tenho que ler aqui. Não lembro. Mas enfim, esse amigo dele que estudava, né, as questões de hipnotismo, né, e do magnetismo, aliás, ele era magnetizador. Ele chegou um dia para o Kardec e disse: rapaz, Kardec, vamos ali que eu vou fazer uma consulta. Quando ele chega para fazer essa consulta, tem uma figura muito famosa ficou muito famosa na história do espiritismo, a senhora Deplané Maison, porque na casa dela ela fazia as sessões de uma forma mais séria, não eram shows, porque tinha muitos shows espalhados pela Europa, pela França, né, que era um espetáculo das mesas flutuando. Ela não, ela fazia de uma forma mais séria. E nessa consulta que o amigo dele foi fazer, o cavalheiro que estava acompanhando a senhora de Deplané Maison fez
comentários entusiasmados, igual o outro rapaz que tinha falado para ele. Só que o cara era mais comedido, mais centrado, e ele ficou impressionado com a atitude do cara. Aí ele se convenceu e foi parar em 1855 numa sessão mediúnica de efeitos físicos. E o Kardec, ele era o cara cético, mas é porque ele era muito prudente. Então, ele observou e percebeu que as primeiras manifestações lá tinham um caráter inteligente. Daí aquela famosa frase dele que ele disse que para um efeito inteligente há uma causa inteligente. Então, olha, um espírito como Kardec, ele não estava vagando por Paris depois de tomar um café, né? E a espiritualidade estava toda lá em cima torcendo que ele vai, não. Ele já veio programado para isso, né? Ele tinha já uma preparação para isso. Ele foi, não é à toa que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, né? O pseudônimo de Allan Kardec era de uma outra encarnação que ele teve quando ele foi um sacerdote do Vida na Gália, que é a França, sul da França, no norte da França, eu não sei se é enorme, onde ele tinha contato com o quê? Com experiências como a crença na reencarnação, né? Como a crença na imortalidade. Por quê? Porque para ele trabalhar, veja bem, olha, o projeto da doutrina espírita é um projeto de Deus, administrado por ninguém mais, ninguém menos do que Cristo. Por quê? Porque é uma etapa a mais do processo, né, de crescimento da humanidade, crescimento moral, crescimento intelectual, né? Essa etapa ia ser colocada em operação, vamos dizer assim, né? Ia ser, vamos dizer, dado o start inicial para uma nova era, e ia pegar qualquer pessoa aqui embaixo, né? Não, tinha que ser uma pessoa que estava preparada para isso. Então aí a gente percebe que há todo um planejamento, há toda uma organização, que o Livro dos Espíritos é fruto desse esforço conjunto, porque muita gente diz, ou a obra do Kardec, ou a obra dos Espíritos. De fato, Kardec também é um espírito, só que estava encarnado, né? Então a obra é dos dois, trabalhar em conjunto, ou seja, um grupo de espíritos e Kardec, né? E o que é que significa esse livro que eles fizeram trabalhando juntos, né? Esse livro significa várias coisas. Esse livro significa o cumprimento da promessa que o Cristo fez 1850 anos antes do lançamento dele, 1860 anos antes. O Consolador prometido por Cristo que ia restabelecer as verdades, né? Que não haveria nada que ficaria sem ser conhecido, né? Chegaria a época que isso iria acontecer. Quer dizer, desde então já estava esse projeto em andamento, né? Já existia você não pode pensar que a evolução da humanidade é um projeto que o cara diz assim, vai dar certo, será fazer isso? Ou, rapaz, vamos tentar aqui. Não. Né? Os espíritos que estão dirigindo isso, um espírito de elevadíssima estatura moral, intelectual, sabedoria como Cristo, já vinha fazendo todo esse preparativo. Por que o Livro dos Espíritos, não foi lançado quando o Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia? Por quê? Me diga aí. Porque não foi lançado? O Gutenberg não fez a imprensa? Começou a imprimir lá um bocado de letra em papel. O primeiro livro realmente foi a Bíblia. Pois é, foi impresso. Mas por que em 1500 e alguma coisa não foi logo divulgado o Espiritismo? Os Espíritos bobearam. Os Espíritos, a equipe espiritual do Espírito Verdade bobeou. Estava tomando cafezinho lá em cima e prendeu o tempo. Era para ter aproveitado o Gutenberg. Por que não foi? Não era o momento. É a mesma pergunta que pode fazer, por que Jesus não disse logo, né? Porque não era tempo ainda, né? Exatamente. Aí só um adendozinho para você. Primeiro que tudo, por que foi o Kardec? Primeiramente, foi o homem, como se viu aqui no Evangelho, o homem que estava a serviço de Deus. Porque é um homem íntegro de moral, é aquele homem que está
a moral que Deus quer que a pessoa dê, para que o povo acreditasse, porque se fosse usar ninguém o Altamira, não tinha saído, né? Inclusive tem gente. Primeiro ele tinha toda o pessoal, qual é o país aí? A França, todo o pessoal da França o conhecia como um homem muito intelectual e de moral. Então o que ele dissesse, o cabo pensava duas vezes para dizer não, ao contrário, né? Tem outra coisa também que diz que Kardec não foi médium. Realmente ele nunca assumiu mediunidade não. Mas quem estuda, porque ele disse uma diferença muito grande, ler e estudar. Ele era médium sim. Agora, para não a coisa ficar, digamos assim, a sardinha puxar para a brasa, para que ele não, é como se ele não tivesse intervenção em nada, é como se ele fosse neutro. Por isso que eles fazem as citações, mas diz que a mediunidade dele é intuitiva, fabulosa, era vidente. Vê bem, Só que ele não declarou. vamos ver bem aqui sobre essa questão da mediunidade. Ele estava fazendo um texto, é um momento que é conhecido por muita gente. Ele estava escrevendo, fazendo comentário. Para começar, se o livro foi ditado todo pelos Espíritos, para que os comentários do Kardec? Precisa, né? Se ele fez os comentários, é porque ele já fazia parte da equipe que tinha planejado isso lá. Né? Ele tinha conhecimentos para trabalhar em cima desses comentários. O livro não é só pergunta e resposta, tem comentários profundos, tem comentários lúcidos do Kardec. O Kardec é omitido, se meteu a fazer comentário lá nas obras do Espírito. Não, pode olhar, é coerente. Ele elucida de uma forma preciosa, né? Fica claro, né? O Kardec tinha muito prestígio, Sandomiro, é verdade. Muita gente acha que o Kardec botou o nome Allan Kardec como por meio, quando lançou a primeira edição, né? Porque ele estava expondo, porque ele era um cara famoso, ele era um cara reconhecido como um grande educador, prestigiado, né, na França. Será que ele ficou com medo de se expor, né, ao ridículo? Não. Para ele significou o quê? Abraçar essa verdade. Ele abraçou a verdade de que realmente, né, o ser é imortal e ele passa por várias experiências retornando a vida na matéria para crescer. E ele adotou o nome de um antigo antepassado dele, aliás, o nome antigo dele, né? Que era um sacerdote que já trabalhava com isso, que já aceitava essas questões da imortalidade, da reencarnação. Ele foi muito coerente, ele era muito coerente, né? E foi para dar mais lógica, que é a obra dos Espíritos, que não era dele. Que não era dele. Olha, tudo isso tem simbologia no meio. O Kardec, quando ele estava escrevendo em dado momento lá um texto, ele ouvia umas batidas. E ele se levantava para olhar na outra sala para ver quem era, não via ninguém. E ele voltava para escrever e ouvia a batida. E ficou nessa história. Quando a mulher dele chegou, comentou com ela, ele comentou com ela, foi tentar ver o que era e não descobriu. Depois, numa sessão onde o espírito que o assessorava, né, ele fez a pergunta, o que era isso, né, o que estava acontecendo. Ele disse: você pode perguntar ao seu espírito familiar, né, familiar no sentido de, às vezes, antigamente se usava muita expressão, né, ele é uma pessoa muito familiar, né, da outra pessoa, né, quer dizer, ele tem um laço de proximidade grande com ela, não necessariamente da família carnal, né. E aí o Espírito disse para ele: é porque eu não gostei do que você estava escrevendo. Pode olhar lá, da linha 3 à linha 33, pode olhar que tem um erro lá. Olha lá que você vai descobrir. Outro ensinamento dos Espíritos, né? Ele podia ter dito, não podia? O Espírito estava falando com eles, comunicando com ele através do médium. O erro é ali. Não. Por quê? Porque é uma obra que nós temos que fazer a nossa parte. Senão ela só também diz, o Cristo ter chegado há 2000 anos e dizer: pessoal, é o seguinte, está aqui, é desse jeito aqui, leia. Não tem sentido, a gente tem que participar do conhecimento disso, né? Então o Kardec, para você ouvir aquelas batidas, o Kardec tinha que ter mediunidade de efeito suíço. Por quê? Porque só tinha ele. De onde é que vinha o fluido para poder produzir? De onde é que vinha o fluido? Porque precisa de fluido, né?
de um encarnado, que é fruto vital, para produzir o efeito físico. O espírito fazia a mesa flutuar porque utilizava de algum médio que tinha capacidade de doar o fluido vital para poder fazer o efeito físico. Se na sala aqui a gente fosse fazer essa experiência de suspender a mesa e ninguém aqui pudesse doar o fluido, essa mesa não ia subir por mais que o espírito quisesse. Pois não, Santana? Uma coisa que já me chamou muita atenção, eu já pesquisei a fundo, mas infelizmente a minha memória não resiste, eu tenho isso anotado, é a rapidez em termos de tempo, como ele escreveu toda essa obra. Porque meu amigo, para escrever a pico de pena, sem ter computador naquela época. Quer ver outra dificuldade? Você quer ver que é uma coisa que surpreende qualquer ser humano que faça contagem. Porque eu já fiz essa contagem e agora assim me pegou assim de surpresa, que eu não vou memorizar. Rapaz, não, mas é impossível, é impossível. Quer ver outra dificuldade? E outra coisa, ele viajou, porque tem você sabe uma obra boa que tem que se ler, as viagens de Kardec. Aí tem muitas trocas de cartas, muitas cartas dele. Então, o tempo que aquele homem viajou, e ainda escreveu um pouquinho de tempo. Como o senhor diz, a bico de pena, bem da tarde. Tinha desse cara. É inacreditável. E trabalhava ainda, dava aula à noite. Dava aula à noite gratuitamente para alguns alunos que não tinham condição de pagar, né? Falido, né? Mas que faliram ele, né? No negócio que ele entrou, o cara quebrou ele, né? A bico de pena, e bico de pena era assim: você molha aqui e tem que escrever bem devagarinho, porque senão a tinta sai, você erra, borra. Papel naquela época. Não pode molhar porque borra tudo. O papel naquela época era fuleiragem. E outra coisa, isso aí que o senhor está falando, ele pegar o textozinho todo bonitinho escrito para transcrever, né? Pega uma psicografia. Alguém já pegou uma psicografia? Já leu uma psicografia assim, quentinha? Pega ela lá, às vezes você não entende o que está escrito. E ele, para colocar aquilo em forma de pergunta e resposta, ele ainda teve que criar perguntas, ainda teve que questionar em cima das respostas. E detalhe, ele tinha que enviar essas perguntas para vários centros espíritas espalhados na Inglaterra, na França, em vários lugares da Europa. A quantidade que eles recebiam, que tinha que passar pelo crivo da análise. Exatamente. Era um grupo, mas ele era quem ia decidir. E o que é que ele falava? O que é que ele dizia? A obra não será escrita só com a opinião ou a informação de um espírito sequer. Porque tem um espírito que ficava com raiva, né? Porque ele perguntava de novo. Pois é. Nunca foi dito, né? Pois é, porque é o espírito insistente dele de querer elucidar coisas em detalhes. É o que é que ele fazia? Ele mandava a pergunta para o centro espírita aqui, para outra ali, para outra ali. Aquelas duas ali, pelo menos no conteúdo, né, vinham mais ou menos na mesma resposta, com a mesma coerência. Aquele centro espírita ali vinha uma coisa distoante. Ele ainda tinha que fazer essa peneira. Então o trabalho dele foi monumental, fenomenal. E para isso ele falava 5 línguas que ajudaram bastante, né? Então quer dizer, você tem que ver todo o trabalho, né? Toda a logística espiritual que foi montada do plano espiritual, desde o nascimento dele, quando o Pestalozzi cria o instituto que o acolheu. Acho que você quer dizer que essa obra, primeiro, é uma obra do Cristo. Do Cristo. Então, assim, e com toda essa genialidade de Kardec, não é uma obra para se descartar, não se considerar ou achar desnecessária ou obsoleta. A importância dessa obra transcende o tempo e o espaço. Daí que assim, ela é viva hoje? E vai ser sempre. Porque é exatamente o princípio de toda a doutrina. Dentro dessa obra, ele tem uma visão geral de tudo. Então, nem o Cristo veio à toa com essa obra, nem muito menos Kardec. Como a minha ignorância, posso simplesmente desconsiderar. Né? Então, a obra tem um valor muito maior do que a gente pode imaginar. Talvez o meu preparo atual, a minha ignorância não me deixe valorizar como ela merece. Jamais descartar. Exatamente. Eu vejo a coisa assim. Tem gente que não quer mais nem olhar para Kardec. Por quê? Porque a própria doutrina diz que vem novidade, vamos para as novidades. E outros que não conseguem
acessar outras obras e só fico no Kardec. Eu nem gosto de uma posição nem de outra. A minha posição, e é particular, a minha base é essa aqui. A minha base se chama Allan Kardec e eu visito várias outras obras consistentes, como por exemplo a de André Luiz, com o médico Chico Xavier, a de Emmanuel, com o Chico Xavier, né? E de uma obra mais recente, né? Eu gosto, mas enfim, não vou nem citar nomes aqui, mas tem uma obra de produções aí de espíritos que trabalham com médios, né? Que estão fazendo uns trabalhos mais recentes, vocês podem ver aí publicados, tem vários deles, que eu acho interessante e necessário você fazer esse cruzamento de leituras e informações. Como disse o Altamiro, existe uma diferença muito grande de ler e estudar, né? A gente passa por cima da obra do Kardec como se já fosse tudo, sabe? A gente já soubesse tudo, como se a gente já tivesse dominado todo o assunto. É um engano, é uma ilusão, é falso isso, né? E eu lhe digo mais, quando você passa por essa obra estudando e vai visitar outras obras, você olha as outras obras com um embasamento muito grande e outro olhar. E com outra visão. Outra visão. E quando você pega essas obras e retorna para essa obra aqui, ou para toda a obra da codificação, né, feita pelo Kardec, você já tem novos acessos a novas interpretações, né? Então isso aqui não é só um livro antigo, né, que vai ficar fora de moda, né? Não, isso aqui é a obra de Cristo, que veio em nome do nosso Pai, nosso Criador, né, para colocar em prática, né, mais uma nova etapa do nosso processo de crescimento, de evolução, né, que não pode ser descartado como uma coisa que já está ultrapassada. E também nem pode ser somente ela a obra que a gente vai ter que levar como referência, porque, como ela mesma diz, está se passando por um processo de ampliação dessas verdades. Eu falei aqui já outra vez que você, se essa aqui fosse a única verdade, você podia descartar o Evangelho, não podia? E no entanto a gente não pode, né? Da mesma forma, quando a gente pega as obras novas, a gente não pode descartar isso aqui, porque é como eu disse, é uma pirâmide que eu considero invertida. A verdade, a base dela é a mesma, está fincada. À medida que nós temos capacidade de compreendê-la mais, de acessá-la em nossa mente, né? com as nossas emoções, com essa nossa psico mental, vamos dizer assim, essa capacidade psico mental, ela vai se ampliando, mas ela é sempre a mesma. O que está lá na Bíblia, que é muito simbólico, tem muita coisa simbólica lá, quando você acessa através de uma ampliação do conhecimento, através da doutrina espírita, você já olha de outra forma, você já compreende o que está lá no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, que é a Torá dos judeus, né? Você percebe que muita coisa que era incoerente à compreensão, né? Como é que o Moisés vai guiar o povo de Deus e manda matar? Como é que Davi é o rei preferido por Deus e faz o que faz? Você entende que eles são homens, eles estão inseridos num contexto de violência profunda, de instintos aflorados, né? E aí você entende que muita coisa lá está simbólica, né? O anjo caído, né? Que é você tem que encarnar no mundo inferior porque perdeu a oportunidade de continuar evoluindo em outro, né? O que significa Adão e Eva, e por aí vai, né? Você entende os símbolos que estão lá, novamente os símbolos, voltando os símbolos. Aí você começa a olhar para aquela base lá, que é o Antigo Testamento, de forma mais complexa, mais completa. E aí vem o Evangelho que vai ampliando esse conhecimento, e vem a doutrina espírita que vai se ampliando. Então você não pode descartar. Os temas que tem aqui, que estão aqui, são temas que ainda precisam ser revisitados, ainda precisam ser estudados, né? Tem até um... Até porque, assim, se a gente pegar os livros concílios da leva mais recente, todos, ou a grande maioria deles, estudam e citam em determinado momento do livro o Evangelho, citam o livro dos Espíritos. Então, assim, eles usam o que estão lá, encaminhando para cá, para os seus médios, né, como Carpacel, como Vanderlei, estão o tempo, como Robson, estão o tempo todo referenciando, estudando e fazendo a conexão com os paralelos, né, como a palestra que está sendo
psicologia e a educação, e isso tudo são referências que vão se concretizando em alguma outra coisa. Nunca só um, nunca só outro. Usar como referência que consolida, faz pensar, né? O Kardec, interessante, o Kardec ele era um cara, ele estava tão envolvido com a doutrina, né, ele estava tão envolvido no projeto que ele recebia recomendações de métodos espirituais para ele diminuir o ritmo. Diminua o ritmo, senão você não completa a obra. Né? Porque ele pegava, a esposa dele já ficava preocupada, né? Aí quando ele recebia as informações das mediúnicas, ele aliviava um pouco mais. Mas ele fazia estatística, ele saía procurando quantos espíritos tinha no mundo, seu também. Aí ele chegou à conclusão, um ano antes de morrer, né, que existia entre 6 e 7 milhões de espíritos no mundo. Não sei quais foram os dados que ele usou, mas interessante. Ele dizia que o país que tinha mais espíritos em 1868 era os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham cerca de 4 milhões de pessoas que se diziam espíritas. E a França, em contrapartida, que é onde ele fez, tinha 600 mil. E somando o mundo todo espalhado aí na Rússia, em Londres, tinha cerca de 6 a 7 milhões. Né? E, assim, ele, sem contar, né, ele não contava com as religiões que acreditavam em reencarnação, em mortalidade da alma do Oriente. Mas quando ele publicou, pediram para publicar o que ele escreveu no jornal, o jornalista cita, né? Isso aí é só do espírito, ainda tem os outros, né? Então, quer dizer, o que é que aconteceu nos Estados Unidos? Você vê como é que são as coisas, como o negócio foi bem planejado. Né? Os Estados Unidos foi onde começaram as primeiras manifestações, como essa de Hartsville, das Irmãs Fox. Foi onde repercutiu na imprensa, como o Valdemar falou no New York Times, né? E criou-se lá um movimento chamado New Spirit, que é o novo espiritismo. E teve muitos adeptos, e tinha muitos casos, e revelaram muitas comunicações. Por que lá não vingou? Tem autores que falam que lá não vingou, porque lá faltou uma obra de referência que o Kardec publicou, foi a segunda obra depois que ele publicou essa daqui, o Livro dos Médiuns. Porque o Kardec, com o seu espírito científico, né, ele percebeu, isso aí não é só religião, isso aí não é só papo furado de vida e outro mundo, não. Tem como se relacionar com esse negócio aí. E como é que se relaciona? Eu preciso sistematizar essa nova ciência. Surgiu o Livro dos Médiuns. No New Espiritismo dos Estados Unidos, não houve isso, eles não sistematizaram. Então tinha comunicação de todo jeito. Ninguém sabia quem era o espírito que comunicava, tinha informação de todo jeito. Os caras acharam que era normal dar consulta, né, como vidente. E aí a coisa foi por si só, por tantas informações de forma controversa, né, foi se esvaziando. O Kardec, e diga-se de passagem, toda a obra do Kardec saiu desse livro. Esse livro aqui, Livro dos Espíritos, é a base do Livro dos Médiuns, é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando assim didaticamente porque eu estou pensando que eu estou dando pela primeira vez para pessoas que nunca ouviram, né? Mas enfim, o céu e o inferno, né? E a Gênese, né? Então, gente, eu fiz essa explanação que ela é muito didática, ela é, de certa forma, elementar sobre a doutrina, né? Para que ficasse como um marco, né? E um convite para que a gente, quando se encontrasse novamente aqui, né? A gente não olhasse para o Livro dos Espíritos como uma grande, vou dizer a palavra do Genilson, né? Uma grande oportunidade de revisitar uma obra que foi legada por Cristo, né? Que amplia a nossa compreensão da verdade, que nos consola, que, olha, eu vou dizer, está longe da gente dizer que sabe o que está se passando aqui dentro, viu? Está longe, não é só porque falta revelar algumas coisas, não. É porque quando a gente vai, pega um trecho desse aqui e vai ler, a gente encontra pequenos detalhes nas entrelinhas que fazem a gente, sabe, refletir bastante e amplia a nossa compreensão da doutrina. Daí eu aproveitar aqui a sugestão da Edna, né?
Vou até tomar aqui a liberdade, né, que o Bitu é o coordenador do grupo que trabalha no sábado. A gente trabalha basicamente as obras do Kardec, com a leitura das perguntas e respostas e do comentário. É muito rico, muito bom, é divertido e é muito produtivo. Então, mestre, eu vou tomar a liberdade aqui e fazer o convite com você aqui, para aqueles que quiserem vir no sábado. A gente, a partir de 7 horas, a gente se reúne num grupo e estuda, e é uma das coisas mais gostosas da gente fazer aqui. Eu acho muito rico, elucida muita coisa. Eu vou dar só um exemplo aqui, um livro que a gente começou a estudar e já terminando, o Céu e o Inferno, da codificação. Eu me lembro que o Bitu e o Sr. Altamiro, às vezes a gente comentava, né? Será que vai ser, né, meio chato, cansativo, ficar ouvindo o depoimento de quem já foi, né? Será que esse negócio já estava, né? Mas não. Olha, riquíssimo. A gente descobriu lá, né, quanto é salutar, o quanto é balsâmico, o quanto é confortador para o espírito que está em sofrimento no plano espiritual depois que desencarna, a prece. Todos eles pediram. Todos pediram. Tem até um caso interessante de eu não queria não, mas aí eu vi esse pessoal fazendo aqui, aí vim até aqui para poder ver se vocês faziam uma prece para mim, desse jeito. Quer dizer, o orgulho do espírito ainda estava tão grande, né? Mas o sofrimento é aquela história, o cara está com o prego enfiado no pé, o cara ali pode ajudar, mas ele não gosta do cara, ele diz, não está doendo não. Está doendo não, né? Mas se você quiser, pode tirar, né? Tem gente assim, não está doendo não, se quiser, pode tirar. Pois é, a mesma situação. Olha, rico livro, um livro que a gente achava que ia ser monótono, cansativo, né? Muito rico, muito bom. Então assim é a codificação. Quando eu visito a codificação, eu sempre brinco com o Bitu, questão 540, Bitu, a questão 27. Eu não decoro as questões não, mas essas duas estão na minha cabeça faz tempo. Porque toda vida que eu leio, né, eu olho para essas questões assim, sabe, eu vejo poucas linhas assim, tantas revelações do plano espiritual que são esquecidas, que não são bem exploradas. Então assim, eu sei que falar sobre essas questões da doutrina, fazer esse retrospecto a respeito do Kardec, né, sobre o livro dos Espíritos, pode ser um pouco cansativo para quem já está há muito tempo, né, ouvindo falar isso sobre a doutrina, sobre o livro do Kardec. Mas é porque eu queria fazer esse marco inicial, convidar vocês, né, e a gente participasse, para que a partir da próxima palestra a gente começasse a entrar. Eu vou tentar fazer, não sei se vai ser agradável, mas pegar em sequência, porque aí a gente mantém uma sistemática de trabalhar os temas encadeados como foram construídos. O livro dos Espíritos, o Kardec coloca, tanto na primeira como no segundo prefácio, ele coloca que não foi publicado nada aqui. Já teve isso, professor Camilo, além do trabalho que deu para fazer, teve que ser revisado ponto por ponto, os Espíritos só deixaram de publicar. Por quê? O Kardec era médium, a gente falou aqui, né? Ele só ouviu as pancadas porque ele doou fluido para que houvesse, e isso é mediunidade e efeito físico. Mas ele era intuído, isso também é mediunidade. Né? Por quê? A gente sabe que a mediunidade é um trabalho de duas mentes. Os espíritos estão comunicando através do médium. Então o médium, ele filtra, nem que ele não queira, que se chama de animismo. Por mais que o espírito esteja, digamos assim, sintonizado com o espírito que vai comunicar, vou dar um exemplo. Por que o Kardec aceitou tão bem, né? Por que ele aceitou tão bem e comentou de forma tão profunda, compreendendo o que foi comunicado pelos espíritos? Porque na mente dele já havia uma sintonia em torno desses temas. Então a coisa vem e flui, né? Quer dizer, a intuição dele, ele pegou o que era psicografado e os espíritos trabalhando na intuição dele na hora que ele estava lendo. Foi nossa dúvida. Agora, uma coisa que eu acho assim, uma semelhança entre eles é com o Paulo de Tarso. Jesus escolhe Paulo de Tarso porque era o único que poderia dar continuidade à obra dele, e escolhe o Kardec. Obstinação. Sabendo que ele, a dedicação dele, a moral dele, o homem rivail,
iria cumprir muito bem o papel de Acho que Kardec. o Kardec foi a encarnação de Lutero. Foi. Tem gente que fala aí que várias encarnações dele, parece que o dela é essa. Não, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era que era Lutero? Acho que é Paulo de Tarso. Lutero é a encarnação de Paulo de Tarso, se não me engano. Lutero é a encarnação de Paulo de Tarso e Paulo de Tarso é Não, Kardec? não. Não, e Lutero é de Kardec? Lutero é a encarnação de Paulo de Tarso. Jean Hus, que se eu não me engano, era que Paulo de Tarso voltou com Lutero para reformar a igreja. Agora eu acho que Kardec foi. Kardec, como Não, eu não me refiro, foi Jean Hus, eu não que me foi refiro assim, bem em termos de reencarnação. É o destino que Deus reservou para ele. através de Isso. Jesus, né? A Isso. importância não foi à toa que foi escolhido Paulo de Tarso, né? Não foi à toa que foi escolhido Ele já Kardec, apareceu né? para isso. Eram homens que vinham É preparados. programado, né? Eram homens que vinham preparados para lutar de forma obstinada por aquilo que acreditavam. Mas também estou observando outra coisa, não houve aí, digamos, a obrigação, né? Inclusive nem de Jesus, Não. nem de Jesus, porque também houve a reunião da alta cúpula espiritual para decidir Jesus. Não, eu sei que o senhor falou é interessante por uma coisa que até eu tinha esquecido de falar. O Kardec, embora tivesse feito parte da equipe, com certeza que planejou tudo isso e veio na hora para fazer isso, né? E na hora adequada, e veio com uma preparação necessária para isso, tanto intelectual como moral, né? E com o espírito crítico necessário, não orgulhoso, mas crítico no sentido investigativo, E necessário, tem que ser. necessário, né? Ele veio nessa já vai me fugir o que eu ia falar aqui, eu estava falando do Paulo de Tarso, né? Que veio como, né, cumprir a missão. Cumprir a missão, dar continuidade ao trabalho de Jesus. Era uma coisa que eu ia falar, agora me fugiu. No século XIX. Parece que Jesus investiu pesado no seu cerebro, grandes inteligências para que a humanidade desse o salto. Não foi que nós respondemos, direção com a primeira que era legal, Metendo logo depois a segunda, O quase a sábado. terceira, que é a terceira, né? Então, o século XIX é uma prova com o planejamento de Deus funciona. A gente pode falhar, não o planejamento dele, a nossa parte. para isso que Tem que ser executado por nós, mas ele nos deu também o direito de recusar. A humanidade quis ser recusada até hoje. Como o trabalho da evangelização é exatamente que você passe a obedecer o seu mestre. Né? Fazer o que ele quer. Só que vai ganhar é você. Que é a própria fé. Eu me lembrei do seu século XIX. A freia, né? Quer dizer, o time de primeira que ele mandou. Todas as áreas, a ciência, as ferramentas finais. o século XIX é o início dessa nova era. Esse livro, ele tem passos. A sua ela está na Gênesis, a segunda parte, as leis morais, é o Evangelho todo. E sem a parte dos espíritos errantes, que é a lei dos médicos, isso aí foi É a parte final. Exatamente. Não, a notícia de quem foi, né, que ainda nem chegou lá direito. Nós tivemos do livro do Céu e Inferno uma incorporação, um espírito, na hora que ele estava descendo o corpo dele. Foi incorporou o cartão, não foi o Kardec, foi o outro. Pedindo, agradecendo a companhia dele, durante a estadia dele, todo dia na Terra, inclusive a parte da enfermidade que levou ao mundo. Quer dizer, você já desce falando, né? Uma coisa que fica apavorada. Pronto. Mas, agora você imagina se isso aí fosse publicado no livro desse. Entendeu? Porque o livro é auxiliar. Como o livro do Ross, o livro do Tavirani, do Vanderlei, Inácio, Vanderlei, eles podem ser também a literatura de ajuda, né? Para entender melhor Kardec. Como o pessoal do Chico Xavier e o André Luiz foram só para explicar muita coisa no livro do Espírito, no livro básico. Tá
você grupa as duas coisas, está tudo ali. Só que ali está a síntese do negócio. Tá certo? Você tem que decodificar. Né? Por isso que aparecem muitos escritores a esse choque com os, vamos dizer assim, os radicais, né? Que não aceitam nenhuma outra interpretação como seria É o que o Vitor me lembrou, que eu ia falar. Embora o Kardec fizesse parte da equipe, tivesse muito preparado para isso, né? O Espírito Verdade, quando fala com ele, diz: tu não fizeste nada, por isso não fala nada sobre isso, porque tu pode falhar, e se tu falhar, outro tomará o teu lugar, porque os desígnios de Deus não se assentam só na cabeça do homem. Quem não estuda fica confuso, né? Pô, como é que ele faz parte da equipe, estava totalmente preparado e de repente ele pode falhar? Por que ele pode falhar? Porque ele tem livre-arbítrio, porque ele não é um ser perfeito, porque ele está encarnado e o peso da matéria sobre ele é muito forte, como foi sobre o Cristo também. Apesar do Cristo ser um espírito elevado, o Cristo falava, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? E tinha um elemento muito contrário a ele, era o peso da sociedade que por si era contrária. Exatamente. É aí a prova de que a nossa escola, que é a carne, que é a matéria, ela é uma ótima escola para poder provar se o espírito atingiu aquilo que diz que atingiu. Por quê? Porque até o próprio Cristo, quando chegou aqui, sentiu, e ele vinha obstinado, e ele é o coordenador de tudo isso aqui, viu? Ele era o coordenador, vestiu a roupa de carne, desceu e sentiu. Quer dizer, a abençoada matéria feita por Deus foi para dizer assim: meu filho, se você passar por esse negócio aqui, é porque você pode sentar aqui na minha frente e conversar. É desse jeito. Mas a segunda equipe que falou foi a seguinte: teve a primeira com o Alexandre, certo? Esse trabalho Sim. a Revolução Industrial pode ter acontecido naquela época, certo? Mas a negada levantar, Alexandre passou a ser um ministro para coordenar a rede, conquistar essas coisas, tudo. Quer dizer, a oportunidade de Deus está. Porque a coisa depende de nós. Quando ele vê a coisa feita na terra, ele desce para a igreja, ele desvia da terra. Exato. E acerta o negócio. Aí vai se abrir o projeto foi de novo. Bem, pessoal, fica aí o convite, né, para que a gente trabalhe, comece a trabalhar as temáticas. As temáticas são ricas, são muito boas, e eu acho que vai ser legal, vai ser melhor do que essa de hoje. Então vamos fechar nossos olhos e vamos começar agradecendo ao nosso Pai, que enviou o seu Filho tão querido, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, né, que assumiu o compromisso e o sacrifício, que na verdade para ele não é sacrifício, porque ele nos ama tanto que faz isso, né, querendo ver o nosso crescimento, querendo ver, né, que a nossa luz brilhe, né, como ele mesmo pediu, que brilhe a nossa luz. Né. Nós agradecemos, Senhor, né, e agradecemos ao teu Filho Jesus, né, por esse legado maravilhoso que já vem desde quando ele esteve por aqui pessoalmente. Né, que nós possamos voltar para nossas casas, né, tranquilos, em paz, né, renovados para o restante da semana, né, e para a nossa luta que continua, do nosso aprendizado, do nosso crescimento, da nossa evolução, em nome do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.